Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas pro diferente. Com Lucas Romano E Priscila Oliva. Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro. Sintonizou? Sim, já estamos sobrevoando a região de Varginha. É hora de passar as nossas mensagens sobre... Então vamos lá. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta! Olá, verdinhas e abertinhos. Tudo bom com vocês? Tudo certo? Bem, terráqueos. Em 1889, o escritor 98. Como que é o nome dele? Orson Welles. Orson Welles. Welles. Eu escrevi errado. Tá. Em 1898, o escritor Orson Welles escreveu o livro... Welles. Tá. Welles. Orson Welles. Welles, tá bom. O escritor Orson Welles escreveu o livro Guerra dos Mundos, que ia assombrar milhões de pessoas durante muitos anos sobre invasões alienígenas. Discos voadores e ETs vivem na imaginação do ser humano há décadas. Esses seres permeiam livros e filmes e deixam muita gente de cabelo em pé. Afinal, será que extraterrestres realmente existem ou será tudo imaginação? Alguns enxergam relatos de OVNIs, objetos voadores não identificados, até na Bíblia. Há quem diga que Jesus Cristo era um extraterrestre. Ao longo dos anos, inúmeros relatos, vídeos, fotos apareceram e as especulações só aumentam. Bom, não queremos te assustar, mas neste ano, finalmente tivemos a confirmação da NASA de que sim, ETs existem. Tudo bem aí, Priscila? Tudo? Nossa, o que aconteceu, Nossa, Lucas? foi estranho, né? Ai, eu tô meio Sei, melada. Bom, e pra bater um papo com a gente sobre esse assunto, por favor, recebam extraterrestre... Mentira, né? Imagina, seria maravilhoso. Pô, recebam alienígena aqui. Por favor, recebam a dona do canal sobre mistérios e coisas sobrenaturais, Carol Capel. Uma salva de palmas. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita. Bem-vinda, Carol! Obrigado. Conexão Brasil-Polônia hoje. Adorei, Brasil. arrasando. Nossa, eu adorei a parte do abertinhos e abertinhas. Abertinhas, é assim que a gente Mas chama não nossos somos ouvintes. pra tudo, assim. A gente tá super aberto. Adorei. Que delícia. Eu só não estou aberta para visitas de extraterrestres, que eu morro de medo. Aliás, vou deixar bem claro aqui que o Lucas, a partir de agora, vai pagar a minha terapia, porque é uma história que eu morro de medo. Tenho medo do bebê jupiteriano do Chapolin. Vai ficar não vou pior. dormir essa noite. Pois é, seus vídeos ali, Vai Carol. ficar pior depois desse podcast. Você já se prepara. Yes! Carol, vamos começar com uma pergunta polêmica aqui. Quando é que você decidiu se tornar uma destruidora de sonhos, como descreve ali no seu canal? Na verdade, eu não decidi. Na verdade, esse título foi me colocado. Por quê? Eu só decidi contar a verdade. Exatamente. O que acontece foi o seguinte, quando eu comecei eu trabalhei por um bom tempo na Disney, depois eu frequentei muito tempo a Disney quando eu morei nos Estados Unidos, e aí a Disney literalmente cagou na minha cabeça. Desculpa aí a expressão, mas essa foi a verdade. Uhum. E o que aconteceu? Todo mundo tem sempre uma imagem muito perfeita da Disney, né? Ai, a Disney, perfeição, tudo pão. Total. E eu não tive isso, eu tive literalmente o contrário. Eu ia para os parques e toda vez que eu ia, ou para fazer um evento de mídia, ou até para próprio lazer mesmo, para gravar para o canal, sempre acabava que eu tinha algum problema, uma decepção. Então eu comecei a investigar o lado obscuro da Disney. E aí, quando eu comecei a investigar o lado obscuro da Disney, eu fui pra backstage, eu comprei VIP Tour, fiz um monte de coisa, tudo no intuito de investigar e saber de todos os podres. Olha que legal. E aí, quando eu soube de todos os podres, eu comecei a contar os podres. E foi aí que meu canal se popularizou, entendeu? Ah, eu não lembro se foi ser um videozinho do parque aquático, das águas. Sim, esse vídeo Sim, maravilhoso. sim. Da ameba comedora de cérebros. Muito copiado, Exato. inclusive. Queria agradecer todo mundo que copiou. Meu Deus! Exato. Então, aí eu comecei a contar o que eu sabia. Mas você foi banida da Disney, Carol? Não fui. Tá. Fui já pra lá depois disso. Não tem nem como eles banirem por uma coisa que é de domínio público, né? Assim, eu não filmei o backstage, que é uma coisa proibida. Então eu sei os meus limites. Então eu estava no backstage, sim, vou filmar? Não. Então eu não filmei o backstage. Então eu não infringi nenhuma regra
de acordo com as políticas deles. Então não fui banida. Mas eles me odeiam. Essa é a verdade, vamos falar a verdade. E aí o povo que vive disso, ou seja, que vive de oi meninas, estou aqui na Disney, use meu cupom de desconto para passagens aéreas, 20%. O código é Orlando Legal. Esse povo, eles começaram a ficar puto comigo. E aí eles me deram, vocês já estão reconhecendo as pessoas. Uma pessoa em específico falou, ai, porque você é uma destruidora de sonhos. E como eu gosto de pegar aquilo que falam de mal de mim e transformar aquilo numa coisa boa. Exatamente. Exato. Eu comecei a ser tudo que eles falaram. Ai, você é uma hipócrita. Eu sou a sua hipócrita favorita. Ai, você é sua ridícula. Eu sou a sua ridícula favorita. Então eu sou qualquer coisa que você quiser me chamar, entendeu? É isso. Então hoje eu não tô no papel de destruidora de sonhos. Às vezes eu entro nesse papel, né? Hoje eu estou mais na alienígena favorita. As pessoas têm uma dificuldade de aceitar a verdade, Por quê? Né? Porque verdades são subjetivas. Nem sempre a tua verdade é a minha verdade. E a minha verdade foi o que eu passei lá, né? O que eu vivi lá. E não foi legal pra mim. Só que algumas pessoas, elas vivem num mundo muito alienado e tal, e controlados por esse sistema. Porque os Estados Unidos, tal, pode ver, tem toda uma glamorização, né, em cima, é o melhor país do mundo pra se viver. Então, quem mora nos Estados Unidos ai, você é privilegiado, mora perto da Disney, então, nossa, ganhou na loteria da vida, né? Sim. Então, tem toda essa glamorização que as pessoas vendem. Isso é um produto, as pessoas vendem como morar lá, as pessoas vendem casas lá, as pessoas vendem ingressos, as pessoas vendem tudo. Então, é um mercado. Então, as pessoas que estão dentro desse sistema, elas ou elas não enxergam, ou elas fingem não enxergar, porque elas trabalham com isso. E eu decidi falar, não, eu vou enxergar, porque eu já fui também alienada um dia, né? Tudo bom, eu já fui essa louca, entendeu? Já tive meus momentos de alienação. E às vezes eu tenho também, sabe? Assim, às vezes eu vou num parque da Disney, que nem eu fui aqui na França ano passado, e eu surtei, comprei umas coisinhas. Mas assim, hoje eu tô mais controlada, sabe? Entendeu? Mas todo mundo tem isso, né? A gente vai até entrar nesse assunto mais pra frente, mas até a questão dos alienígenas mesmo, né? Só cria uma validação porque os Estados Unidos confirmou. Exato. Mas a gente tem relatos anos e anos e anos, né? Exato. Relatos do Egito, relatos da Mesopotâmia. E aí o FBI falou, então agora é oficial. Tá. Gente, tudo bom. E eu acho que sabe, tem uma coisa também, Carol, dessa coisa que você falou da Disney, e que as pessoas não param pra pensar, que ninguém constrói um império sendo bonzinho, humanista e altruísta. Não. Tipo, por favor, gente. Vamos acordar, né? É isso que eu falei da alienação, entendeu? E o próprio Walt Disney em si, eu li 6 biografias do Walt Disney, então eu não sou aquela pessoa que assim, ela tá falando sem saber. Não, eu pesquiso muito as coisas que eu gosto. E eu li 6 biografias do Walt Disney porque eu fiz 2 TCCs sobre a Disney. Caramba! E aí, uma das biografias, na biografia não autorizada, tem autos podres dele, entendeu? E aí, juntando o que eu vi com o que eu conheço da figura dele, você vê que as coisas não batem, que existe uma glamorização em cima da figura dele também, né? E sendo ex-funcionária, e tendo toda uma bagagem de podres, né, que você carrega, que você vê no seu dia a dia, né? Não tá dando pra te defender, Disney. Desculpa. Bom, o programa de hoje, então, será a história não contada da Disney. Olha, vai fazer sucesso, viu? Poderíamos, ia ser um bafo. Vai fazer sucesso. Ia ser sucesso. Carol, conta um pouquinho pra gente, assim, da onde surgiu o seu interesse por falar de alienígenas? Lá no seu canal tem uma parte só disso, assim. Sim. Da onde veio esse gosto e quando que você começou realmente a estudar sobre isso? Eu sempre fui, assim, muito igual a Pri. Eu sempre tive medo de alienígena, desde criança. Não sei por que eu tive medo. Eu acho que porque quando a gente viveu uma época de Domingo Legal, programa do Gugu, Chupacabra, ET de Varginha. Era um negócio, assim, né, que você falava, ai, caramba, ele vai vir me pegar. Sim. Então eu vivi essa infância polarizada pelo ET de Varginha e pelo Chupacabra. E daí, eu sempre tive isso pra mim, tenho medo. Quando eu fui pros Estados Unidos, eu tive uma experiência muito louca, que eu já até contei no meu canal, que foi um sonho que eu tive com umas criaturas, assim, muito belas. Olha, gente. A Priscila morreu, mas passa bem. Mas você acha que era um sonho mesmo? Acho que não. Acho que não. Me conforta bem mais, é que assim, isso aqui Acho que não era um sonho.
E aí eu tive essa experiência, só que ficou aquela coisa assim, tá, foi um sonho. E aí quando eu me mudei pra Itália, a gente foi morar, eu e meu marido, numa cidade, uma microcidade da Itália, no topo de um alpino. E durante esse período, morando num lugar onde só tinha gente, a gente começou a ver coisas estranhas no céu. Ai, meu Deus. E aí, até então, eu não acreditava, sabe assim? Eu falava, ah, não, isso aí é bobeira. E depois desse sonho que eu tive, eu parei de ter medo do dia pra noite. Então foi uma coisa muito estranha, tipo, eu tinha medo antes de dormir. Quando eu acordei no dia seguinte, depois desse sonho, o meu medo sumiu. Então eu não tinha mais a mesma sensação que eu tinha antes quando o assunto era alienígena. Mas não me aprofundei nem nada. Tanto que quando a gente começou a ver as coisas estranhas no céu lá na Itália, quem viu não fui eu, foi meu marido. Ele foi levar o cachorro pra fazer xixi no jardim e ele falou, nossa, viu umas bolinhas no céu? Que eram 3 e elas se mexiam aleatoriamente. Aí eu tirei sarro dele. Eu falei, ai, você tá louco, precisa parar de usar drogas. Tirei sarro. Um belo dia, estávamos no ponto de ônibus, ele falou, olha lá as bolinhas. E eu vi também. À noite ou de dia? Era de madrugada, era tipo 5, 6 da manhã. A gente ia pegar o ônibus pra ir pra Milão, conhecer e tal, que a gente não conhecia. A gente morava perto de Milão, porém numa cidade meio do interior, assim, né? Meio não, né? Total. O que aconteceu foi uma coisa muito bizarra, porque a gente viu essas bolinhas no céu, e no que a gente viu essas bolinhas, a cidade ficou inteira apagada, apagou a luz da cidade inteira. Ah, para. Juro pra você. Olha, o meu cu não passava nem sinal de 5G. Não, era 5G, não passava. Mas foi tipo... Foi um rompante e voltou, não ficou Foi um tempinho? um rompante, ficou tipo uns 5 minutos mais ou menos. Depois a luz veio acendendo assim de poste em poste. A gente viu na rua o negócio vindo assim. Deus do céu. Aí, naquele dia, daquele dia pra frente, foi disso pra pior, entendeu? Aí, depois desse dia, começou a intensificar muito a questão do fenômeno sobrenatural na nossa vida. Então, não foi só o fenômeno OVNI. Ai, meu No Deus. próprio dia que a gente foi pra Milão, uma pessoa desapareceu na minha gravação. Como Tá assim? todo mundo em silêncio. Como assim? Exato. A gente estava em Milão, pegamos o trem e tal, descemos na estação Milano Porta Garibaldi. E ali na Porta Garibaldi é um lugar bem chique, tem umas lojas chiques e tal. E eu tava deslumbradíssima, né? Primeira vez em Milão, pobre, fazendo viagem rico. E aí eu tava gravando o vlog. Peguei a câmera e falei, gente, estamos aqui em Milão, não sei o quê. Nisso, me passa um homem de bicicleta e o Marcelo me puxou pelo braço e falou, olha a bicicleta. No que ele me puxou, esse homem passou por mim e ele sumiu atrás de mim. Ai, Isso gente, tem no não, YouTube. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A Priscila passa mal agora. Não, o seu vídeo da Macumba, eu vou demorar 15 anos pra esquecer dele, tá? Tá, temos coisas piores. Mas enfim, o homem sumiu. O homem sumiu. Ele falou alguma coisa ali, num dialeto que não entendi. Sumiu atrás de mim, eu editei o vídeo, não percebi. Quem foi me avisar foram os meus seguidores. Aí eu voltei no arquivo bruto. Eu falei, não é possível. Falei, eu devo ter feito um corte ali que deve parecer que o homem sumiu. Fui olhar o arquivo bruto, abri o arquivo bruto e o homem sumiu. Ai, Mas gente. você tem alguma teoria do que possa ter acontecido? Ah, portal, né? O cara entrou num portal, Abriu o portal. passou ali e foi. Às vezes ele tava indo pra Hogwarts, não sabemos. Ai, gente, se ele tava indo, tá total errado, porque era na Itália, não é na Inglaterra. E Carol, eu vi nos seus vídeos também que você falou, e essa época que você morava na Itália, que região de vale é sempre mais propício para aparecimento de OVNI e tal. Sim. Por quê? Eu acho que é por causa da mineração. Ali o local onde eu morava é próximo da Verbânia. E não sei se vocês sabem, mas a Verbânia é um local que está reconstruindo o Duomo de Milano. O Duomo de Milano é todo feito de mármore, né? Mármore travertino italiano caríssimo. E eles estão minerando aquela região. Então eu acredito que essa questão das pedras preciosas ou semi-preciosas, ou o próprio eletromagnetismo das pedras que existem em vales, pedreiras, essas coisas, faz com que eles se manifestem mais, né? E ali é uma região bem propícia, realmente. Ali, o Triângulo Mineiro, né? Tem um monte de lugar no planeta Terra, né? Gente. A cara deles, gente, vocês têm que ver a cara deles.
Carol, eu tenho uma dúvida que isso sempre fica na minha cabeça quando alguém fala que viu um OVNI, né? Porque é tão pequenininha, tão longe, como é que a pessoa não pode talvez se confundir com um avião? Por causa dos movimentos aleatórios. Avião gira em círculo só se estiver caindo. É verdade. Né? Avião tem Boa barulho, análise. OVNI Sim. não tem barulho. Não, aquele barulho do seu vídeo da história assustadora que a mulher vem... Não é? Eu falei, meu Deus, que é quando eu aquilo, ouvi o gente? som, meus pelinhos fizeram assim. E você sabe que vídeos igual Todos, aquele eu recebo todos. de todos os lugares do mundo, Gente. né? É que eu tenho que filtrar bem pra saber o que é real, o que não Eu é. imagino. Mas a história daquela menina é real e ela tava sendo real perseguida. Eu tenho ela até hoje, converso com ela até hoje. Gente do céu. Não, eu postei, assim que eu postei no meu Instagram, eu recebi algumas histórias, a gente vai soltar um relato aqui depois pra gente falar um pouquinho sobre. Eu acho que até você vai se identificar, porque você falou um pouco Beleza. de sonhos, eu acho que vai um pouco nessa linha. Pra gente dar uma introduzida, assim, pras pessoas ainda um pouco céticas nesse assunto, nós temos uma área que se chama Área 51, tem gente que não conhece. Sim. No que consiste, assim, a Área 51 e como ela tá funcionando hoje? Olha, até onde eu sei, a Área 51 nada mais é do que uma base militar americana, uma base aérea. E aí, esse é o problema. Existe nos Estados Unidos muitas áreas. Tem a 51, a 52, a 54, a 40. O que é esse número? Esse número tem algo de cabalístico? É 51, aí é o número 6? Não. É só o território que compele ali o local da área. Então, o que acontece com a Área 51 e por que tem toda essa mitologia em cima da Área 51? Um dos primeiros casos de queda de UFO registrados e documentados foi o caso Roswell, que aconteceu, se não me engano, na década de 30. Ou é 20 ou é 30. E aí, os destroços disso que caiu em Roswell, que na época foi top secret, até hoje não tem nada aberto e tudo, mas tem muita gente que pesquisa, eles caíram nessa região que fica no New Mexico e por causa da proximidade com a Área 51, qualquer que seja o negócio que caiu ali foi levado para dentro da Área 51. Então, ali surgiu uma mitologia em cima daquele local. O OVNI de Roswell tá na Área 51 e tal. Que depois acabou que hoje em dia não faz mais sentido, porque tem a Área 52 que tá ali do lado, que tem várias histórias atreladas também. Toda a base militar aérea dos Estados Unidos também guarda ali os seus segredos, né? E tudo que tá ali naquela região eles podem juntar. Então, a Área 51 nada mais é do que uma base aérea militar americana, que ficou também famosa uns anos depois por causa de testes de aeronaves, como, por exemplo, aquela aeronave invisível, que foi testada durante a época da Guerra Fria. E acho que eles voltaram a fazer uns testes agora, Isso, né? Sim. E o que acontece? As pessoas, os curiosos, eles ficavam lá na montanha observando esses testes. E às vezes, até por uma falta de compreensão do que eram essas aeronaves, acabaram juntando o cu com a calça ali todo errado, falando, estão fazendo teste com OVNI, que não necessariamente precisa ser. Sim. Só que existe também uma grande questão que contrapõe tudo isso, né? Uma base aérea militar que você não pode sobrevoar, você tem que ter permissão, você não pode chegar perto, existem homens fortemente armados no entorno. Então é toda uma mitologia em cima do negócio que faz com que você desconfie que realmente tem alguma coisa acontecendo ali dentro. Então tem os dois lados da história, né? E dá muito pano pra manga, principalmente pro mundo hollywoodiano, né? Que pega essa informação também e certeza. Transforma em filmes e tudo, que aí a nossa cabeça Não também... só isso também, né? Essa área ganhou muito dinheiro, é um ponto turístico, existem restaurantes, tem o restaurante do ET, não sei o que, é como se fosse uma Varginha numa versão rica, A Varginha. entendeu? Uma Varginha no deserto de Nevada. É uma Varginha rica, por quê? Porque Varginha não soube explorar o próprio ET. Pois Eles não souberam ganhar dinheiro. O museu nunca foi inaugurado, gente. Roswell ganhou muito. Tem só uma antena em formato de OVNI. E uns pontos de ônibus. Amo. E eu tava lendo também que tem várias pessoas que acham que, de fato, tinham coisas muito importantes na Área 51, mas que eles aproveitaram toda essa questão turística que tem hoje lá e as coisas importantes eles tiraram de lá exatamente pra tirar atenção, sabe? Com certeza. Se você quer esconder alguma coisa, você não vai esconder no lugar que tá todo mundo olhando pra lá, né? Você vai esconder em outro lugar. Em um lugar totalmente nada a ver. Então, hoje em dia é muito mais mitologia. Pelo menos as coisas que eu tenho lido, assim. Sim. Muito bom. Falando em senhor ET de Varginha, pra mim, a gente fez um episódio de teorias da conspiração, né? Nosso episódio 25, pra quem ainda não ouviu, por favor, vá lá, que a gente fala desde
do Titanic, enfim, tudo. Quando eu estudei o relato de ET de Varginha, pra mim era muito um mito, assim, o mito do ET de Varginha. Mas quando eu fui realmente ler coisas, e o relato não sei se foi do cirurgião ou do cara que viu a operação do ET. Eu vou ler aqui alguns trechinhos, né, pra quem não sabe do que se trata, né. Dia 13 de janeiro de 96, o Comando de Defesa Aeroespacial norte-americano seguiu um objeto não identificado, que entrou especificamente em Minas Gerais. No dia 20 de janeiro, testemunhas disseram ter visto uma nave em forma de submarino cruzando os céus, numa altura de 6 metros do chão, que parecia estar danificada ou com defeito. No dia seguinte, algumas crianças viram criaturas estranhas vagando ao redor da cidade, mas que elas pareciam estar meio confusas, meio doentes. E aí o exército foi contatado e 2 criaturas foram capturadas sem resistência. Uma foi morta a tiros e outra foi transferida para um hospital para receber tratamentos por conta dos ferimentos. E aí a parte que pra mim é mais obscura, assim, que é quando eles falam realmente o relato do hospital, né? Sim, do Humanitas. O ortopedista, ele foi instruído a operar uma das... Se eu estiver falando alguma besteira, você me corrige. Não, por enquanto tá tudo certo. Só faltou um ET, eram 3. Eram 3? Eram 3, é. E aí o ortopedista, ele foi instruído a operar em uma das pernas da criatura. O quarto, ele estava selado, somente alguns cirurgiões e policiais tinham acesso. E a criatura, ela foi descrita tendo 1,50 m, enormes olhos vermelhos, um pescoço fino, pele escura, molhada, mas que ao toque ela secava e não dava para determinar o sexo. E a ferida dele cicatrizou em 24 horas. O cirurgião que percebeu os olhos do ET em cima dele, ele disse que ele sentiu uma pressão muito forte na cabeça, recebendo pedaços de informações. Telepatia. Ele nunca revelou o que eram. E aí o ufólogo e o advogado famoso, o Birajara Rodrigues, ele obteve uma cópia do óbito do funcionário que morreu 3 semanas depois de tocar a criatura. Marco Elixerezi, o nome dele. Eu sei tudo dessa história. E deu a causa da morte como substância tóxica, tipo um ebola, assim. E aí, isso pra mim, quando eu vi, eu falei, meu Deus. Não, e que eles falavam que os melhores antibióticos não conseguiam curar o cara. Porque ele teve 2 bactérias diferentes. Ele teve uma infecção por 2 bactérias diferentes. Exato. E isso não existe. Ele teve uma no pulmão e outra no rim. O médico falava, era como se a gente desse água com açúcar pra ele. Essa história do ET de Varginha, ela é bem, assim, controversa. Mas eu tive parentes na cidade de Varginha, na época do ET de Varginha. Então os relatos da minha tia valem muito mais do que qualquer relato de... que incrível! Vale muito mais do que relato de gente da aeronáutica, da marinha e qualquer documento oficial, porque ela esteve lá, entendeu? Sim. Então as coisas que minha tia conta é assim, absurdo. E tinha gente dos Estados Unidos, não tinha também? De outros países? Tinha. O secretário de defesa do presidente foi enviado lá juntamente com o presidente, se eu não me engano, o presidente ou o CEO da NASA. Eu só não me lembro o nome dele, era alguma coisa Golden. Esse cara, ele foi lá para remover os corpos do alienígena e levar. Porque o que aconteceu foi mais ou menos o seguinte, eles juntaram os 3, porque são Greys, e Greys sempre estão em 3, eles formam uma tríade. Isso é um tipo, o Greys é um tipo de... É uma raça alienígena, sim. Eles são provenientes de uma constelação que chama Constelação de Zeta Reticuli. E o Grey, ele geralmente está sempre em 3. Então foram 3 capturados, foram levados para a Unicamp. Nessa mesma época, eu tinha uma prima que fazia Unicamp. Ou seja, parece que minha vida inteira tá ligada com essa história do ET de Varginha. Sim. Aqui, e aí eles levaram para a Unicamp, uma ala foi removida, o exército americano junto com a aeronáutica foi até lá, juntamente com esse cara da NASA e o secretário de defesa do estado, ou seja, era uma coisa, e na época o presidente era o Clinton, se não me engano. Então era uma coisa que, assim, moveu um monte de gente, mas tudo na surdina, sabe? Então, eu acredito, né, que foi real, e eu acredito que, bem como aconteceu o caso de Varginha, outros casos devem ter acontecido e acontecem até hoje, e a gente não sabe, Com certeza. na verdade. Tomar cafezinho, eles não foram se reunir em Varginha tomar um cafezinho, né? Não, tudo bom, que assim, não é um lugar assim, eu já fui pra lá muito por causa da minha tia, mas não é assim, que incrível, ai que delícia, eu vou pra Varginha. Não posso deixar de ir. Ai que delícia. Eu lembro que teve uma época, eu saía com um menino que ele tava estudando aqui em São Paulo e ele era de Varginha. E
Ele foi a primeira pessoa, quando eu comecei a conversar com ele, que eu falei, cara, não, realmente aconteceu, alguma coisa aconteceu. Porque ele morava lá na época, e ele falou assim, a gente não podia sair de casa. Sim. O exército aeronáutico, eles fecharam a cidade, ninguém entrava, ninguém saía em Varginha, o pessoal da NASA foi pra lá. Mano, você tem NASA. Ninguém ia fazer um negócio desse por um boato. Mas imagina que foda, boato, tipo, você cara. morando na cidade, sabendo que existem talvez ETs no hospital ali. Eu ia fazer um vlog. Invadir o hospital aqui, gente, eles estão ali. Gente, eu tô aqui em Varginha, olha aqui. Nossa, devia ser uma coisa assim. Na mesma época não tinha nada disso, né? Não tinha nem celular com câmera. Exato. Não, e a história dos animais do zoológico, que também morreram de uma infecção. Gente. Uma infecção generalizada. Olha, na boa, é assim, só uma pessoa assim realmente muito alienada pra imaginar, olhar todo esse cenário e falar, era coisa do programa do Gugu. História. Sabe assim? Pois é. Não e tem como é que vocês... Eu lembro que eu vi em algum dos seus vídeos que você fala sobre as raças de alienígenas, né? Sim, alienígenas. Tem vários tipos de raça. Como é que vocês imaginam que é um alienígena, assim? Qual o ideal que você tem deles, assim? Então, na verdade, não precisa imaginar, porque a própria pessoa que teve contato com isso e que fez o primeiro contato e que até escreveu, né, para esses determinados documentos e tal, ela já descreve a aparência. Então, normalmente, as aparências, elas são exatamente aquilo que a raça diz que ela é. Então se é reptiliano tem uma aparência de réptil. Então se é draconiano tem uma aparência de dragão. Então, por quê? Porque a pessoa, o humano, ele coloca o nome naquilo de acordo com o que ele conhece, né? Sim. Então, às vezes até pode ser que você até já viu um alienígena aqui na terceira dimensão e você não sabe o que é porque você não entende, você não consegue entender de acordo com o seu conhecimento, com aquilo que você tem ideia do que seja real e do que não seja real, você não consegue discernir. Então a gente não pode olhar para uma situação dessa, por exemplo, de alienígena e querer enxergar padrões humanos naquilo que não é humano, entendeu? E principalmente não comparar questões multidimensionais com a terceira dimensão. Nós vivemos na terceira dimensão, mas acima da gente existem muitas dimensões e abaixo também. Com certeza. Então, esse contato, ele é muito estranho e é muito confuso porque nós não temos conhecimentos multidimensionais. O próprio Carl Sagan já falava lá em 1967 sobre a quarta dimensão, que um objeto da terceira dimensão não tem a capacidade de entender a quarta dimensão. Então, se o da terceira não tem como entender o da quarta, o da segunda não tem como entender o da terceira. É uma coisa evolutiva mesmo. Exato! Então não dá pra gente querer procurar padrões humanos naquilo que não é humano, entendeu? Sim. E também não dá pra procurar vida baseando-se somente na maneira como a vida se desenvolveu nesse planeta. Então os cientistas, eles olham pra várias galáxias, vários planetas, né? E eles procuram traços de vida exatamente da mesma maneira que a vida se desenvolveu aqui nesse planeta. Então eles procuram por água líquida, eles procuram por ar respirável, eles procuram por fosfina, que é o exemplo lá do Vênus, mas não necessariamente. Existem várias maneiras da vida se desenvolver. Existe uma frase que fala: coloque as condições mais absurdas possíveis, a vida vai encontrar um caminho para se desenvolver. E é exatamente isso, entendeu? Verdade. Então a gente fica tentando explicar uma coisa que nem a gente sabe o que tá falando. Eu acho que a gente chegou num ponto que, assim, acho que não existe mais, ou não deveria mais existir, a discussão se existe vida fora da Terra. A discussão é onde é. Eu acho também. Onde é que tá essa vida? Porque isso já... Exato. E aí vou até emendar uma coisinha aqui, que, bom, com essa coisa dos Estados Unidos, né, ter confirmado a questão dos vídeos, dos OVNIs, o Pentágono ter criado essa unidade para estudo de OVNIs, e aí 2 semanas depois o Japão também criou uma unidade para estudo de OVNIs, mesmo não sendo tão... Eles terem afirmado que desde 1813, se eu não me engano, que eles não têm relatos de OVNIs no Japão. Eu tava lendo, Carol, que uma matéria que falando que o número de casos de relatos de OVNIs na Europa tem caído muito. Ainda existe, mas esse número vem diminuindo drasticamente. Você tem uma ideia do porquê que esse número de relatos de OVNIs tem caído na Europa? Então, tem caído porque as pessoas não estão olhando pro céu, porque toda vez que eu olho eu vejo.
Eu acho que o problema é uma questão mesmo de alienação e controle governamental, de querer controlar e alienar pessoas em telas. Não sei se vocês repararam, mas dos últimos 6 anos pra cá, tudo hoje em dia é tela. Nós estamos falando por uma tela, eu tenho uma outra tela gravando aqui o meu áudio, eu tenho o meu celular, entendeu? A gente digitaliza tudo e com essa digitalização, a gente entrega o conteúdo que a gente quer que eles vejam, para que as pessoas não parem para prestar atenção em outras coisas. Porque se as pessoas param para prestar atenção em outras coisas, você tá mexendo ali no vespeiro, você vai ter que explicar muita coisa que automaticamente já está explicada. Por exemplo, as religiões. Se você assumir que existe vida fora da Terra numa massa, as religiões caem por terra, então eu vou ter que refazer as religiões. E até no começo desse ano, o Vaticano se pronunciou sobre vida fora da Terra. Ele falou assim, se existir vida fora da Terra, isso não afeta em nada as crenças católicas. Ou seja, já tá tirando dele da reta ali, né, para poder manter todo mundo. Então existe todo um interesse, né, dos governos. Por que existe esse interesse? Existe esse interesse porque na época que o homem foi à Lua, 1969, um instituto de pesquisa americano, ele passou uma pesquisa, e essa pesquisa foi a nível global. E nessa pesquisa eles queriam saber quais seriam os impactos da população mundial saber da existência de alienígenas. E só pela pesquisa eles concluíram que as pessoas surtariam. Depois dessa pesquisa, eles resolveram manter tudo sempre em sigilo. Então, antes tinham mais documentos, mais informações. Depois da volta do homem, né, que voltou para a Lua e tal, e as missões Apollo foram canceladas, e tudo ficou meio que assim, não vamos falar mais, sabe assim? Exato. Quem fala de alienígena é doido, isso não existe. Sim. Então foi todo um planejamento, e tem todo um planejamento para alienar pessoas, para entregar o conteúdo que eles querem que você veja, e não o conteúdo que você tem que ver. E isso daqui foi lançado em 1898 e gerou uma histeria absurda. Exato. Acho que eles já tiveram uma prova do que seria se lançassem realmente Então, o que aconteceu, toda essa questão dessa alienação, ela existe até mesmo para a propagação da doença da pandemia que nós estamos vivendo agora, né? Eu não falo o nome certo porque eu sei que no YouTube dá problema, então já tô salvando o canal de vocês para não desmonetizar esse podcast. Porque as notícias, elas também têm o poder de deixar a gente doente, né? Com certeza. Então, nem sempre aquilo que você tá assistindo, que você tá vendo, que você tá lendo, é verdade. Completamente. Entendeu? Então, dependendo do meio e da confiabilidade que aquele meio tem, você acaba que entende como aquilo sendo verdade. E nem sempre. Entendeu? Então, aí que está o problema. Muito bom. Você que está nos ouvindo não sabe que a gente está entrevistando realmente uma alienígena de verdade. Exato! Vestida de Carol Capel. Exato. Eu vou soltar um áudio aqui de um amigo meu que ele me explicou mais ou menos por que ninguém mais está sendo abduzido. Tá. Vamos ver se vocês concordam. Então, amigo, eu tava conversando aqui com o Gabriel, ele tava me explicando umas coisas. E ele tava me falando que as abduções, elas ocorreram, tipo, nas décadas de 60, 70 e 80. Que agora não existe mais isso. Porque naquela época os ETs abduziam os humanos pra fazer pesquisas. E que a partir dos anos 2000... começou a nascer várias crianças extraterrestres. Por isso que elas são geniais, incríveis, super tecnológicas. Porque essas crianças foram implantadas aqui na Terra. Mas eu fico me perguntando, será que foi só depois dos anos 2000 que nasceram essas crianças? Será que não teve uma possibilidade de ter nascido nenhuma dos anos 90? Porque eu acho que eu sou super inteligente. Eu amei esse seu amigo! Eu amei ele! Eu já quero ele como meu amigo. Felipe Hintz, maravilhoso. Maravilhoso. Não, o Felipe, gente, ele é a melhor coisa. Olha, o Felipe, ele tinha que ser elenco desse podcast, porque ele é maravilhoso. Ele falou, eu me acho super inteligente. Eu me acho super Por aí. inteligente, sou Ai, abduzido. pronto. Não, eu sou uma criança que já nasceu já. De ET. Gente, então minha sobrinha, ela pode ser um bebê alienígena. E aí eu fiquei pensando nisso, do tipo, tem algo de coerente nessa análise dele? Olha, até a parte dos anos 80 eu concordo com ele, mas o que acontece? Justamente porque ficou muito na cara
de que as abduções aconteciam, eles desenvolveram uma técnica que eles utilizam até hoje. Então, as pessoas não pararam de ser abduzidas. A diferença é que antigamente a abdução era feita no corpo físico, ou seja, eles vinham e te levavam, o corpinho teu mesmo te levava. Hoje em dia, eles são tão mais avançados que eles não precisam mais, eles te abduzem no corpo astral. Pode ser no sonho. Exato. Eles pegam o teu corpo astral. E aí que tá a questão. Você não percebe, porque você não deixou, né? Não ficou ausente por um determinado tempo. Mas isso é totalmente reconhecível, você consegue pegar que você foi abduzido em uma hipnose de regressão de memória, por exemplo. Sim. Ah, tá. Então, por exemplo, porque era o... Priscila está em choque. Esse era um dos meus pavores, assim. Quando eu era pequena, eu não tomava banho sozinha, porque eu falava que era o momento que eles vinham me buscar. Eu falava pra minha mãe que eles vinham me buscar. E eu sempre tive medo de, à noite, acordar tipo, com aquela luz na minha janela, deles me pegarem. Da abdução, né? Da abdução. Então, por exemplo, eu não teria consciência hoje. Se eles vierem me abduzir hoje, por exemplo, eu não teria essa consciência, eu não saberia que eu fui abduzida só se eu fizesse a hipnose de regressão? Então, existem alguns sinais de que você foi abduzido, sim, mesmo no corpo astral. Porque eles apagam tua memória? Sim, mas começam a acontecer coisas com você que você fala, isso não é normal. Por exemplo, você passar perto de uma antena de um Wi-Fi, sei lá, e você interferir nessa antena. Você passa perto de um rádio e você interferir nesse rádio. Entendi. Né? Isso acontece direto. Você passar perto de um aparelho eletrônico, esse aparelho piscar, ou a luz reduzir a luminosidade quando você passa embaixo. Passa embaixo de um poste, o poste apaga. Tudo isso é campo eletromagnético. Porque embora os implantes que eles coloquem de monitoramento sejam não físicos, porém eles são feitos de silício, que é detectável, inclusive em raio-x, embora esses implantes sejam não físicos, eles criam uma espécie de eletromagnetismo, uma espécie de radiação. Então você acaba percebendo. E também a tua vida fica muito atrapalhada. Sabe assim? A cabeça fica confusa. Então existem pessoas que têm burburinho mental, existem pessoas que têm problemas sérios, desenvolvem problema sério por causa de abdução. E o pessoal achando que é alguma doença, às vezes, né? Exato. E tem problemas, inclusive, como, por exemplo, síndrome do pânico, que podem ser agravadas por uma abdução, porque o choque é muito traumático, entendeu? Você acordar, seja você esteja no sonho, ou esteja numa projeção astral, ou sei lá, do jeito que você for abduzido, você abrir o olho e ver 3 criaturas que você nunca viu na tua vida mexendo no teu corpo. Ai, gente. É traumático, cara. Sim. Entendeu? Sim, com certeza. Priscila está chorando. E a memória da abdução é muito traumática. Eu não queria nunca passar por isso, porque eu acredito de verdade. Às vezes você já até passou, porque seu olho tá lacrimejando. Eu tenho pavor, gente, eu tenho pavor. Inclusive, a sua membrana ali, eu vi que você controla ela bem. Não é porque assim, quando a gente fala, a Carol acho que sabe disso mais do que ninguém. Quando a gente fala, as pessoas colocam a gente como criança, como se fosse uma criancice, uma bobagem, uma idiotice, e não é, ele é um medo real, é um pânico. Não, esse medo é real. Não, esse medo é real. É um pânico. Sim. Tá vendo como eu falo que a síndrome do pânico ela pode ser agravada por isso? Porque a pessoa, às vezes ela já teve uma experiência, então ela já tem medo disso, entendeu? E assim, às vezes não teve a experiência, mas conhece alguém que teve a experiência, né? E a própria mídia também, os assuntos e tal. No meu canal eu sempre tento desmistificar isso e falar, olha, gente, se tem solução, sim. Tem jeito, sim. E até mesmo se você estiver sendo abduzido, isso não é contra a sua vontade. As pessoas acham que é contra a vontade, que foi levado à força. Não, isso é um padrão. Você está atraindo esse padrão pra você, entendeu? Entendi. Tem toda uma questão filosófica por trás. Será que se a Pri não quiser, ela nunca vai ser? Então, ou não tem isso? Não é o não querer. É o tipo de comportamento, o tipo de pensamento, sabe? Porque assim, vamos imaginar, né? Nós somos, além de sermos corpos físicos, nós somos corpos energéticos, né? Sim. E a nossa energia, ela atrai coisas similares à energia. Por exemplo, tô aqui conversando com vocês, 2 pessoas da hora bacana. Se eu fosse uma cuzona, eu ia estar conversando com 2 cuzão, entendeu? Porque as energias, elas se atraem. Por que vocês chegaram até a minha pessoa? Porque vocês curtiram, vocês falaram, essa menina é meio doida, mas ela tem uma vibe legal, certo? Fato. E essa
essa questão energética, ela é exatamente a mesma coisa. Você só atrai aquilo que você é igual. Então, até em casos de abdução, a abdução ela não é aleatória. Tá passando a nave ali, tem um cara dormindo ali, vou pegar. Não, eles fazem toda uma pesquisa. Isso é genético, então o teu pai provavelmente foi, o teu avô provavelmente foi, o teu bisavô. Isso é genético, existem estudos de genética. E esse áudio do teu amigo, ele tem razão. Por quê? Porque esses estudos foram conduzidos justamente para hibridização. Então não é assim, o ser humano mais inteligente que foi colocado aqui na Terra. Não, mas existem raças que têm muito interesse na hibridização do humano com determinada raça. Por quê? Porque aí você junta o ego do ser humano, que é imenso, com o poder de determinadas raças, você tem um ser mais forte. O próprio Homo sapiens, de acordo com a história, as histórias da Mesopotâmia, dos Sumérios, ele não é o mesmo Homo sapiens que evoluiu do macaco. Ele foi hibridizado pelos Anunnakis, que eram seres que vinham de outros locais. E isso tem documentos. Os Sumérios deixaram documentos para as civilizações seguintes. Então, foi feita uma nova raça de seres humanos mais fortes para poder minerar para esse povo que veio lá do céu. Então, à medida que a humanidade vai evoluindo, é preciso que se insiram na sociedade pessoas que tenham um pensamento mais aberto para poder pegar essa informação que eu estou passando para vocês e difundir essa informação, para que isso deixe de ser o medo da Priscila e comece a ser um normal, e as pessoas comecem a enxergar isso como normal, entendeu? Sim. Então, num passado existia um programa de hibridização, mas isso não acabou, eles continuam hibridizando. A diferença é que eles fazem isso no corpo astral. Então, eu tenho relatos de pessoas, relatos assim com fotos e tudo, de pessoas que perderam bebês durante os primeiros meses da gestação, que tiveram esses tipos de sonhos com seres numa nave, os seres mexiam. Tem pessoas que se sentem invadidas mesmo, como se fosse um estupro noturno, e depois de um tempo tá grávida, e depois de um tempo perde o bebê. Então existem relatos fortíssimos, né, de pessoas que tiveram relações sexuais com alienígenas, e que o bebê nunca veio, entendeu? Então, o negócio é bem mais dark do que a gente imagina, entendeu? Entendi. Mas, obviamente, que tem aquela questão energética. Você só atrai pra você aquilo que você é igual, ou pelo menos que tá com um padrão igual, né? Eu queria aproveitar que a gente falou um pouquinho sobre isso, sobre essas novas formas de abduções, né? E eu queria soltar o áudio de um dos nossos ouvintes, que ele explicou um pouquinho todo o processo que ele passou ao longo desses anos, que ele teve exatamente essas experiências. Vamos ouvir. Então, meu contato com esse tema começou quando eu era muito moleque, muito pequeno. Eu tinha aquele sonho que você sente, sabe, como se fosse uma experiência real. Nesse sonho sempre vinham 3 ETs Greys pra me buscar, pra me pegar, sei lá o que acontecia. Era estranho porque esses sonhos eu sempre tava nos mesmos lugares onde eu fui dormir, sabe? Eu fui dormir de noite, o sonho era de noite, dentro da minha casa, tudo apagado. A partir do momento que eles me pegavam, conseguiam chegar perto de mim, esse sonho apagava, né? Eu não entendi o que era, eu tinha 6 para 7 anos, eu não tinha repertório para falar que a criança está impressionada com algo que assistiu, não era algo que eu assistia, não era algo que eu sabia, eu nem entendia o que era aquele ser que aparecia no meu sonho, né? Aí eu comecei a desenvolver esse medo de dormir e tudo. Depois eu comecei a ter epilepsia, e essa epilepsia não afetou só a mim, né? Afetou a casa toda, né? Todo mundo achando que eu ia morrer e tudo. Quando eu tive a primeira vez epilepsia, acontecia sempre às 6 horas da manhã em ponto. Era o horário, dava 6 horas, acontecia. A primeira vez que eu tive, aí minha mãe acordou no meio da noite e ela olhou pra mim lá, tendo a convulsão, ela não sabia o que estava acontecendo. E ela viu como se fosse uma ameba no meu rosto, assim, na minha boca, me sufocando. Ela chegou perto pra arrancar, e aí quando ela chegou perto não tinha nada. Ela já começou a achar, né, que tava pirando. Aí me reanimou lá, fez respiração boca a boca, e fiquei internado e comecei a ter esses casos de epilepsia. Uma vez por semana acontecia. E cada vez que acontecia, minha mãe via alguma coisa em mim, assim, no campo áurico e tudo. E junto disso eu continuei tendo esses pesadelos dos ETs que vinham e tudo. Aí, pra tratar essa epilepsia, a minha mãe começou a me levar em tudo quanto é lugar. Tudo falava, pode ser bom? Então traz, pode vir. E nunca foi concluído nada sobre essa convulsão. Não tinha causa. Enfim, aí foi baixando, parei de ter.
com isso foi baixando também, esses sonhos foram sumindo, assim, sabe? Com 19 anos, eu tive um sonho com paralisia do sono. De novo com ET Grey, mas dessa vez era um só, que era um ET Grey dos que são mais altos, que ele tava me olhando. E eu tava deitado, eu cheguei do trabalho, deitei, e no sonho eu estava na mesma posição que eu deitei, olhando pro armário, no mesmo lugar, e tinha um ET ali me olhando. Eu acordei desse sonho na mesma posição que eu tava no sonho, olhando pro mesmo lugar e paralisado. Aí, tipo, pra mim foi tipo, não, isso aconteceu, isso foi real, não é possível que tá acontecendo, eu nunca tinha tido paralisia do sono. E aí eu dei um berrão, assim, mas a partir disso eu voltei a pesquisar muito sobre isso, fui até em congresso ufológico e tudo. Se você me perguntar, eu consigo descrever o que acontecia no sonho, assim. Porque foi muito vívido. É como se fosse uma memória que eu tenho ainda aqui, sabe? De algo que eu vivi quando era criança. Uou. E era exatamente isso, né, que a gente conversou. Perseguido, né, que chama. Perseguido? Perseguido por Grey. Tem algum motivo, assim, alguma explicação, Carol, pra isso? Olha, isso, como eu falei, pode ser genético, pode ter acontecido com a família dele, algum familiar dele, e daí se estendeu pra ele. Esses casos de paralisia do sono, eles são muito comuns relacionados com a abdução, porque quando a pessoa volta, ela tá paralisada, eles ainda estão te deixando ali no quarto, mesmo que no corpo astral. Então a pessoa não consegue se mexer, geralmente tem que ser bem analisada essa questão da paralisia mesmo, porque a grande maioria das pessoas que têm a paralisia, veja que curioso, elas relatam que elas viram uma espécie de uma criatura dentro do quarto, né? Fato. E aí que às vezes essa criatura é baixinha, às vezes essa criatura é muito alta, né? O que seria essa criatura, né? Daí tem que analisar realmente pra ver que tipo de criatura que tava no quarto dele. Mais uma coisa que eu queria falar pra vocês da abdução, e que principalmente essa questão da abdução por Grey, é que o Grey, ele é só a enfermeira, assim podemos chamar. Ele é só a criatura que vai lá e faz o trabalho sujo. Existem raças que possuem Greys. Então, o Grey, ele é o bode expiatório. É por isso que quando cai nave com 3 Grey. Porque é eles que são mandados pra batalha, entendeu? Os bonitos que são responsáveis mesmo pelas decisões estratégicas, eles não vão botar a mão, entendeu? Os Greys são os porque operários. Eles têm nojo. Exato, eles são os operários, E existem várias fases de Greys, né? Existem várias atualizações. Porque o Grey, ele é uma criatura, pelo menos pela minha experiência com os Greys, eles são, assim, totalmente inertes. Você pode bater neles, pode xingar eles, pode cortar, eles não sentem dor. Eles não falam mais do que 3 frases. Sabe assim? É sempre aquela coisa. Vai ficar tudo bem. Está tudo bem. Você não viu isso. São sempre 3. Eles só funcionam em múltiplos de 3. É bizarro. Engraçado. Eles são seres inertes. Então eles estão lá por um propósito maior. Né? E eles perseguem o propósito dele. Se o propósito dele é abduzir você, ele vai abduzir você. Entendeu? Esse é o propósito. Entendi. E eu tava dando uma lidinha em alguns assuntos, né? Alguns assuntos mais polêmicos e tal. E um dos que mais dá um buzz, assim, mais dá pano pra manga, é a data limite do Chico Xavier, né? Acho que foi em 2019 que ele falou que ia acontecer. Foi 20 de julho de 2019. Isso. E aí ele disse, né, que se o homem não produzisse mais guerras, né, não estivesse em mais guerras, a gente teria a capacidade evolutiva de se conectar com seres de outro planeta, se não me engano. Outras consciências. Outras consciências. E o que basicamente não aconteceu, né? Porque a quantidade de guerras que a gente travou durante todos esses anos... Na verdade, aconteceu pra quem tinha que acontecer. Exato. Só que isso já vinha acontecendo antes da data. É que ele deve ter recebido alguma informação em específico de que isso ficaria mais evidente a partir daquela data. E vou falar bem a verdade, pra mim, foi. Foi? Pra mim, eu falei, nossa, e eu não sou religiosa, não sou nada. É que a cada final de ano aparecem de novo, né? Esse ano vem numa enxurrada, esse ano eles vêm, no final desse ano eles vêm. Nunca que vem, né? Tô falando que 2020 a única coisa que falta é realmente vir. Então, muito. mas aí que vem, tá. Vem, mas tipo,
Na forma quando vem Guerra dos Mundos, não vem. Aí que tá, Lucas, e se veio e você não percebeu? Não, então, assim eu acho que eu acredito nisso. Mas o que eu tô dizendo de, tipo, parar a Terra e... Por que a tua invasão alienígena tem que ser a Guerra dos Mundos? Porque é o que foi Não imposto entendi. pra gente, né? Exatamente. Exato, aí que está o problema. Foi colocado isso como coisa ruim. Exato, como algo assustador. Às vezes não é. Vamos lá. Às vezes não Sim. é. É só a maneira como as pessoas enxergam ou como elas enxergam por você e te passam, Eles sabe? Assim, destruem por exemplo, no tudo. cristianismo, aí são demônios, são anjos caídos, né? Eu vejo sempre isso. Carol, não são ETs, são anjos caídos, cuidado. Tudo bem, se eles querem ser anjo caído, pra mim, a nomenclatura não importa, entendeu? Pra mim, o que importa não é a nomenclatura, pra mim, o que importa é o fato. Então, você pode colocar o nome que você quiser. Se eles caíram, se eles não caíram, Exato. problema deles, né? Tanto Mas faz. a verdade é que foi imposto pra gente, né? Uma realidade. Não é a realidade que você escolheu ver. É a realidade que a sociedade considera como normal. Aí, se você tá dentro dessa realidade... E a realidade Pô. da histeria coletiva também, né? Sim, mas se você tá dentro dessa realidade, você é normal. Se você está fora, existem tratamentos pra isso, né? Você tá com transtorno de não sei o quê. Existem os tarjas pretas que controlam a sua natureza, entendeu? Então, a própria medicina e a indústria farmacêutica, elas já são um cão muito bem do articulado pra te fazer acreditar que você é louco. Sim. Entendeu? E é justamente nessa tecla que eu sempre bato. Ninguém pode pegar uma coisa que você tá sentindo e falar pra você que você não tá sentindo aquilo. Exatamente. Entendeu? Pegar e falar pra você, não, Exatamente. você não está sentindo isso. Não, o sentimento é pessoal, ele é intransferível. Você não tem como, né, terceirizar a natureza de um sentimento. Então não dá pra você colocar todo mundo que acredita em alienígena, ou teve contato com alienígena, ou viu um disco voador na caixinha da esquizofrenia, entendeu? Não dá. E muitas pessoas fazem isso. Coitado é esquizofrênico. Coitado por quê? Talvez o esquizofrênico tenha uma vida muito melhor que a sua. Sabe assim? Sim. Porque ele vê uma coisa que você não tá vendo. Então é o esquizofrênico versus o alienado. Então tem essa coisa também, né, da sociedade. Sim. Que eu acho muito prejudicial, porque acaba botando você dentro de uma caixinha, né? Total. De caixinhas, assim. Falta muita empatia pro ser humano, né? Principalmente pra gente ter essa capacidade de ter essas conversas mais evoluídas, né? Exatamente. Exato, e é por isso que os ET não vêm. Se eu fosse eles, eu também não vinha. A gente Eu tava também não falando isso vinha. antes de começar. Nossa, eu falei, que bicha, foge. Pelo amor de Deus. Eu sempre falo pra eles mentalmente, quando eu vejo um OVNI, eu falo, não desce, vai Pra ser quê? pior. Gente, agora, ainda mais E eles agora. sabem, eles nem Eles vêm. sabem. Não, e eu amo que é assim, os ETs vêm pra destruir o planeta. Não precisa, a gente já tá Então, fazendo isso você tá sendo o lindamente. próprio ET do seu planeta, se for pensar dessa maneira, né? Exato, a gente já tá se destruindo mesmo. Lindamente. Nem precisa de ET. A gente já tá. Exatamente. Eu queria te perguntar, eu sei que é um assunto um pouco delicado, eu sei que você não pode dar muitas informações, mas eu queria que você explicasse, assim, basicamente para os nossos ouvintes, que eu vi um vídeo que você falou, né, um pouco sobre a relação entre o sumiço do voo da Malaysia Airlines e os extraterrestres. Esse voo sumiu em março de 2014, acho que é o maior mistério da aviação mundial. Sim. O que você puder falar, se você puder falar um pouquinho para os nossos Albertinhos e Albertinhas, explicar um Olha, pouco. o que eu soube dessa história é que, ao meu ver, o piloto foi substituído alguns segundos antes da última comunicação que eles tiveram com a torre de controle. Porque se você analisa os áudios do piloto na decolagem e tudo, era outra pessoa falando, entendeu? Então, o que eu tenho pra mim é que ou ele foi incorporado por alguma criatura, tá? Então, a voz dele tenha mudado por causa disso, ou eles tenham sido levados pra alguma outra dimensão, às vezes atravessaram um portal muito louco, vai saber, né? Igual acontecia com o caso dos aviões que se perdiam no Triângulo das Bermudas, Sim. e eram Sim. encontrados centenas de anos depois, barcos e tudo. Sim. Então, o que aconteceu com esse caso do voo é que ele é realmente um mistério. Pode ser que daqui uns 50, 60 anos a gente tenha alguma revelação sobre isso, mas da mesma maneira que eles pegavam no passado, hoje em dia não pegam mais, uma pessoa, tiravam de dentro da sua própria casa, levavam para tirar seu sangue, tirar seu material reprodutivo e tudo, o que custa para sumir com um avião? Sim. Nada, né?
E ao mesmo tempo, isso pode nem ser uma coisa relacionada com alienígena, isso pode ser um cruzamento de dimensões mesmo, né? Vai saber onde esse povo foi parar. Eu que não queria estar nesse avião, né? Porque, imagina, você tá, terceira dimensão, do nada você vira um objeto que você nem sabe o que é, porque você foi modificado e levado para uma quarta dimensão, para uma quinta, vai saber. Sim. Né? Ou então para um planeta distante que pegou aí um buraco de minhoca que, segundo Stephen Hawking, era a única maneira de se viajar longas distâncias. Não se sabe exatamente, né, o que aconteceu. O que eu sei é que eu tive contato com a pessoa que recebeu as imagens e as mensagens pelo celular, que é um cara totalmente aleatório, morando nos Estados Unidos, o nome dele é Ty. Ele recebeu todos os textos e tal da localização do avião e começou a receber essas mensagens. Ele entregou pro FBI, a casa dele foi tomada, a investigação e tudo. E ele me pediu para não divulgar as informações que ele tinha me contado. Mas assim, basicamente, resumindo, a vida dele virou um inferno. Ele foi o escolhido para ter a vida dele como virado de um inferno, entendeu? Por quê? Porque ele pegou um print daquilo que tava no celular dele e ele postou no Twitter. Sim. E aí acabou, né? Então assim, a minha dica é, se você receber alguma informação, seja ela qual for, de alguma coisa muito misteriosa, não conta pra ninguém. Não divulgue. Né? Nossa. Dá uma filtrada, entendeu? Porque pra sua vida virar um inferno por causa disso, é do dia pra noite. E o moleque nunca mais foi visto também, né? Ele deve estar, né, naquele sistema lá de proteção à vítima e testemunha dos Estados Unidos, deve ter mudado de nome, um monte de coisa, enfim. Então é bem complicado. Sim, total. E não, e tem várias coisas que a gente não consegue explicar, né? Desde a questão desse avião, eu tava vendo alguns videozinhos quando a gente tava fazendo episódio de teoria da conspiração. Aquele vídeo, por exemplo, da mulher, da astronauta, que tava dando uma entrevista e ela começou a que ela tem uns bagulho, né? Isso. Aquilo tem alguma coisa a ver com alienígenas? Nossa, aquele vídeo é impressionante. Eu já analisando aquele vídeo lá, eu já acho que ela passou por uma espécie de lavagem cerebral pelo próprio governo americano, até por aqueles projetos MK Ultra e tal. Isso, MK Ultra. Pra não falar sobre. Então, a hora que ela ia falar, alguém dava um gatilho, eu não sei qual foi o gatilho que deram nela. Sim. E ela deu tilt, entendeu? Sim. Foi mais acredito que talvez a alienígena não, era mais... Não, eu acho que foi mais um controle humano mesmo, porque pelo que eu entendi, ela voltou pra Terra determinada a contar o que ela viu. Exato. E aí, não tinha quem segurasse ela, né? E aí a mídia inteira lá, como é que eles iam fazer? Surreal, eles botaram ela ali numa salinha, e 1, 2, 3, agora você vai comer cebola e pensar que é maçã, uma hipnose básica. Sabe? 1, 2, 3, agora mire mis ojos, come cebola, pensa que é maçã. Botaram um código nela ali, que aí ela travou, porque a hipnose pode fazer isso, né? Sim. E o projeto MK Ultra lá do controle mental das celebridades e tudo que a gente sabe que tem, ele faz exatamente isso. A Britney Spears é a prova viva de que isso aconteceu, né? Então, eu não duvido de nada. Katy Perry. Não, todos, né? A própria barriga de grávida da Beyoncé, que dobra no meio, já é um negócio... Gente! Eu jamais vou esquecer essa cena. Aquela barriga... A criança, o que a criança fez? A criança se dobrou ali na hora que a Beyoncé foi sentar? Beyoncé siciliana. Uma barriga de travesseiro, gente, na boa. Muito bom. Eu tenho um tema aqui que muita gente fala sobre a história do ET de Varginha, mas ninguém comenta muito sobre a Operação Prato, que também aconteceu aqui no Brasil, né? Eu tenho vídeo lá no canal sobre a Operação Prato. E mesmo da Noite dos OVNIs, Sim. que eu acho que foi o primeiro evento importante. Sim, né? Começou com a Noite dos OVNIs e aí culminou na Operação Prato. Eu não conhecia. O que é, assim, bem resumido, assim, a Operação Prato? O que acontece é que na Ilha de Colares, no Pará, e nas imediações, não sei como fala. Imediações. Uma pessoa fala um português bom. Nas imediações da Ilha de Colares, no Pará, várias pessoas, várias comunidades ribeirinhas, indígenas e tal, eles começaram a sofrer uma espécie de ataque por umas luzes que vinham do céu. E essas luzes, elas deixavam as pessoas doentes, as pessoas fracas, queimava a pele das pessoas, então tem fotos e tal. Numa época que não tinha energia elétrica lá, né? Era assim, 1969, se não me engano. E aí, o que aconteceu? A própria população começou a tentar fazer justiça com as próprias mãos, porque o governo federal não se importou e o governo local também não. Aí isso começou a sair em vários meios de notícia.
Aí o governo federal falou, opa, vamos mandar uma operação pra lá. E daí eles mandaram uma equipe, né, uns soldados lá e tal, e um capitão específico, que eu não vou lembrar o nome, que foi o pivô da história toda, ele foi responsável, ele era patente do exército, coronel, tal, normal, e botaram a bomba no colo dele e falou, vai lá e descubra tudo que está acontecendo lá. E eles montaram vigília durante a noite e tal, e eles tiveram filmagens, filmaram com a Super 8, que é a melhor câmera da época e tudo, e eles realmente tiveram contato com essas luzes, e eles reportaram tudo isso para o governo e tudo. Na hora que eles reportaram isso pro governo, o governo parou a operação do dia pra noite. E aí, alguns anos depois, se eu não me engano, era o Birajara, alguma coisa assim. Eu não vou lembrar o nome do coronel. Esse coronel aí que foi o responsável pela Operação Prato, alguns anos depois ele deu uma entrevista pro Fantástico. E nessa entrevista ele contou tudo o que ele viu. E aí, depois dessa entrevista, alguns dias depois, ele apareceu morto. Então... Por que será, né? Dizem que ele se matou. Dizem. Ora, não é mesmo? Então é isso que eu falo, se você sabe de alguma coisa muito fantástica, não conte. Mas aí que tá o problema, era o trabalho do cara. Sim, exato. Entendeu? O trabalho dele não era, vai lá e descobre o que tá acontecendo. Só que isso não aconteceu só naquela época, isso continua acontecendo até os dias de hoje. Eu fiz um vídeo algumas semanas atrás falando sobre o caso dos índios no Acre, que várias populações de índios no Acre relatam a mesma coisa que acontecia na época da Operação Prato. E as pessoas estão sendo atacadas. Então, assim, o próximo coronel, sinto em informar, coronel, se você tiver uma Operação Prato parte 2, você vai morrer. Exatamente, seguindo a linha, é isso que vai acontecer quando você tem informação, porque né? não dá pra investigar essas coisas. Ou você investiga, passa o reporte pro governo e cala a tua boca. Sim. E aí, ou então você vai aparecer na valeta com a boca cheia e de fica formiga. quieto. É que nem a questão de alguns presidentes dos Estados Unidos que quiseram divulgar informações e sempre foram barrados, Não né? ganha Então as eleição. pessoas que querem se eleger e falam que vão divulgar as informações Como a também Hillary. Que A Hillary falou, eu vou soltar, ela perdeu a eleição. Sempre tem alguma coisa que barra. Vamos normatizar, gente! Os ET, Eu sou super a favor da parada do orgulho alienígena. Pra todo Sabe mundo assim? normatizar, e é isso! Isso! Que se a gente tivesse uma parada, seria o primeiro... você lembra alguns anos atrás, quando começaram com a parada do orgulho LGBT, naquela época só parava no T, aí todo mundo começou a ver diferente, hoje em dia já é o que é. Mano, vamos fazer uma parada do orgulho alien, sabe? Ressignificar toda essa questão que foi imposta pra gente dos alienígenas. Exatamente. Eu amo. Virar todo mundo amigo. Começar a aceitar, porque eles são nossos semelhantes do universo. Exatamente. Eles são nossos semelhantes do universo, cara. Vamos aceitá-los. Queríamos deixar um recado para se alienígenas estiverem ouvindo, amamos vocês. Ei, sabe aquela coisa assim? Aquela coisa de o alienígena desce na Terra e fala, me leve ao seu líder? Não venham me buscar. Eu já falaria, olha aqui. Me deixa aqui. Não, eu sou super assim. Olha aqui, eu tenho um canal aqui. Eu tô fazendo a imagem de vocês já faz 2 anos. O líder sou eu. Vamos aqui combinar. Eu já ia pegar pra mim. Me leva ao seu líder nada. Eu sou o líder, querido. Vem comigo. A galera confia mais no meu discernimento. Olha, aqui, tá todo mundo aqui, 2 milhões. Eu acho que vocês vão atingir bastante gente. Pensa em entrevista com alienígena. Mano, maravilhoso. Maravilhoso. Bom, Carol, antes de entrar no nosso quadro aqui, a gente queria só fazer um agradecimento especial, não é mesmo, Priscila? Sim, temos mais um abertinho muito maravilhoso ajudando a gente lá no Catarse. Senhor Vinícius Hideki. Vini, muito obrigada, meu amor. Obrigado, Vini. Se você quer ter o seu nome falado aqui no final, no podcast, ou, melhor ainda, abrir a porta com a gente, vai lá no www.catarse.me/Porta Aberta Podcast. E ajude a gente a continuar abrindo as portas para muitas pessoas e muitos temas legais. Muito bom. Carol, é o seguinte, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast, onde a gente abre a porta para alguém, para alguma situação, algum ser de luz, pro que o seu coração estiver sentindo aí no momento de hoje. Eu ia falar no dia de hoje, mas na noite de hoje, aí na Polônia. Carol, para quem você abre a sua porta? Hoje eu vou abrir a porta, então, pros alienígenas benevolentes. Muito bem. Uma salva de palmas para alienígenas benevolentes. Esse negócio de Grey, pra mim, não é... Mas eu quero os benevolentes, sabe? Os arcturianos, uns pleiadianos, uns tall whites, uns nórdicos. Os cabeça lá.
Os benevolentes. Esse é o recadinho pra quem comanda, é isso? Não, porque existem vários comandos. Esse é o recado pra aqueles que não fazem tanto mal assim. Ah, entendi. Às vezes muito melhores que os humanos. A galerinha Os do que bem. são mais de boa. Galerinha do bem. Ai, são super... uma galerinha do bem de outras galáxias, sabe assim? Hoje eu vou abrir a porta pra eles, podem vir. Muito bom. Arrasou. Pri, pra quem você abre a sua porta? Eu acredito que a gente vai abrir essa porta juntos no dia de hoje. Essa porta juntos, sim. A gente tá gravando esse programa hoje. Eu peço até licença pra Carol. A gente sempre tem esse quadro aqui no programa. Ele é tradicional aqui do Porta Aberta. A gente sempre tem uma porta, eu e o Lucas, diferente pra abrir. Mas a gente recebeu uma notícia ontem, um tanto triste, mas a gente tá muito esperançoso aqui. Então a gente vai abrir nossa porta hoje pra reverenda Alexia Salvador, que fez acho que 2, 3 programas atrás ela teve com a gente, né, Lucas? Sim, foi um episódio super especial, episódio 42 que a gente gravou com a temática pessoas trans e religião. É a primeira reverenda trans, mulher de trans da América Latina, e ela, infelizmente, ontem recebemos a notícia que ela está internada na UTI, vítima da Covid-19, o estado dela não é dos melhores, então assim, eu quero deixar aqui o meu pedido para vocês mandarem boas vibrações, boas energias positivas. Quem tem fé, que ore, por favor. Ela é uma pessoa muito especial, muito boa, uma das convidadas mais incríveis que passou por esse podcast. Ela tá se candidatando a vereadora pela cidade de São Paulo. É uma pessoa que tem muita coisa a acrescentar, então eu gostaria muito, assim, de pedir para que todo mundo fizesse um pensamento, uma boa vibração para que ela se recupere, saia da UTI, cuide da Covid-19, que ela faz muitas coisas boas para nossa sociedade. Não, pra ela a gente não vai abrir uma porta, né? A gente vai abrir um portão inteiro, né? Portão inteiro. Vamos combinar. Exato. Que ela tá precisando. Uma pessoa que ainda tem uma missão muito grande pra cumprir, assim, em prol das minorias, de todo mundo. Ela tem um coração enorme, assim. Nossa porta, nosso portão, tudo. Tá tudo arreganhado pra ela. Pode vai vir. Tudo dar certo. Fique bem, Alexia, por favor. Volte logo. Um beijo. Foi isso, Carol, gente. o papo foi maravilhoso. Gente, eu amei esse papo. Só tenho a agradecer você ter aceitado essa energia. Tudo foi uma delícia. Olha, tá vendo? As energias sem Grey aqui, viu? Carol, pra quem quiser acompanhar o seu trabalho, pra quem ainda não te conhece, onde os nossos ouvintes podem te encontrar? Olha, eu sou Carol Capel em todas as redes sociais, embora não verificada na maioria. Vamos lá, você vai encontrar 450 mil fakes. Mas um dia chega. Isso, você vai encontrar 450 mil fake meu, mas uma hora tem eu lá. Tá? Mas geralmente eu coloco um oficial. Gente, pelo amor de Deus, vejam os vídeos dessa garota que é maravilhoso. Obrigada. Maravilhoso. Obrigada, meninos, pelo convite, eu adorei. Eu não sei se eu vou dormir à noite, mas depois a gente conversa, faz uma terapia, não é mesmo? Bom, pra você que está nos ouvindo, toda semana estaremos aqui pra bater um papo. Segue a gente no Instagram. @Porta Aberta Podcast. E segue a gente também no seu tocador de podcast favorito. A gente tá aberto pra dúvidas, sugestões, críticas, dicas. Manda mensagem pra gente, Brasil. E é isso, um abraço alienígena bem gostoso em você. Beijo, Carol. Tchau. Tchau.